Tudo bem, pessoal? Ontem eu mostrei para vocês esse vídeo de dentro de um shopping center em algum lugar de Melbourne. Algumas pessoas estão dizendo que é Werribee, outras estão dizendo que é Southland. Eu não sei, eu não reconheço. Nunca estive aqui. Mas isso é do dia 2 deste mês, certo? Eu mostrei esse vídeo para vocês ontem. Olhem isso. Não tem nenhum australiano à vista. Quem são essas pessoas? Bem, essas são crianças pequenas da África. Acredito que muitos sudaneses vieram para a Austrália em meados dos anos 2000. Então, de 1999 até 2007, cerca de 50 mil sudaneses e somalis vieram para a Austrália. Então, essas são as crianças deles. Não estou ligando isso a uma raça. Obviamente, esse é o fenótipo mais visível, mas estou fazendo um argumento cultural, não um argumento baseado em raça. Tenho certeza de que se você trouxer pessoas da Romênia, que são europeus brancos, ou pessoas de qualquer outra cultura, elas trarão seus próprios traços culturais. Alguns são bons, outros são ruins, mas ninguém pode dizer que tudo é bom. Você tem que ser monumentalmente estúpido para dizer que, seja qual for a cultura que trouxermos, só trazemos o melhor dessa cultura. Certo? Ninguém diz isso. Te mostrei o vídeo ontem. Veja esse novo relatório. Então, australianos estão fugindo de Sydney e Melbourne enquanto as cidades se enchem de imigrantes. E o que eu quero dizer com australianos? Australianos brancos. Essa história já aconteceu em outro lugar antes, justamente em Londres. Deixe-me te dar um resumo do que aconteceu em Londres. Assim você sabe o que vai acontecer em Sydney e Melbourne. Vai acontecer. É exatamente isso que venho dizendo sem parar nos últimos 4 ou 5 anos. Que tudo o que aconteceu em Londres vai se desenrolar bem diante dos nossos olhos em Melbourne, Sydney e outras grandes cidades ocidentais. Segundo o censo de 2021, que já tem 5 anos, foi nessa época que passei a observar Londres e comecei a ir para lá com frequência. Fui para lá em 2021, 2022 e 2023. A primeira vez que fui a Londres foi em 2017 e foi aí que vi o multiculturalismo de verdade em ação. Pensei, é isso que querem dizer com multiculturalismo? Eu achava que o que temos na Austrália era multiculturalismo. Sabe, você tem alguns restaurantes chineses, alguns restaurantes indianos e eu sou moreno e a grande maioria do que eu vejo é australiano. Ok, australiano. Não uma cultura diluída, mas majoritariamente australiana com suas raízes britânicas. Foi isso que eu vi. Era isso que eu pensava ser multiculturalismo? Mas quando fui para Londres em 2017, vi bairros inteiros que não pareciam nem um pouco britânicos. Então eu pensei, poxa, isso não é bom. E adivinha só? Eu tentei ficar em bairros de brancos o máximo que pude, porque fui para a Inglaterra para experimentar a cultura inglesa, não a cultura de Bangladesh, nem a cultura paquistanesa. Para isso, eu vou ao Paquistão. Então, dá uma olhada nisso. De acordo com o censo de 2021, 53,8, então apenas metade dos londrinos se identificaram como brancos, totalizando aproximadamente 3,2 milhões de pessoas. Isso representa 36,8%. Ah, então mesmo dentro desse grupo de brancos, apenas 37% deles são brancos britânicos e 17% são outros europeus brancos. Em 2011, eles estavam em 60%. Então, esse fenômeno é conhecido como fuga dos brancos. Agora, deixa eu te contar o que acontece quando ocorre a fuga dos brancos. Isso é o leste de Londres. O leste de Londres é só gente de Bangladesh. E olha, parece Bangladesh. Quem diria que, quando você traz pessoas, elas também trazem sua cultura junto? Quem diria, né? Não tem uma pessoa branca. Isso vai acontecer em Melbourne e Sydney? Não posso virar a câmera e mostrar como as ruas de Melbourne são limpas, pois isso revelaria onde moro. E você sabe, aqueles jihadistas adorariam ter acesso a essa informação. Mas olha isso, você acredita nisso? Isso vai acontecer em Melbourne e Sydney. Isso é Londres, pessoal. E aliás, isso é um dia comum. Olhem isso. Isso é Londres depois do Eid. Isso é do ano passado. Olhem aquilo. Vejam as pilhas de lixo. Um homem branco grava isso passando de carro e reage assustado. Meu Deus, o que aconteceu? O que aconteceu? Quando imaginamos Londres, é isso que imaginamos. Ok? Na verdade, não. Eu só ia mostrar algumas áreas bonitas de Londres e até o centro de Londres está uma porcaria agora. Desculpa, está. O que você quer que eu faça? Veja só, coloquei centro de Londres e olha o que aparece.
Caos, anarquia. Olha isso. Veja, isso acontece em Londres. Tipo, que diabos, galera? Sério. Enfim, vocês entenderam, né? O que quero dizer é que isso vai acontecer nas ruas limpas de Melbourne e Sydney. Vou ler algumas estatísticas. Australianos estão saindo de Sydney e Melbourne para outras regiões em meio à imigração recorde sob o governo do Partido Trabalhista. No ano fiscal de 2024 a 2025, ou seja, de 1º de julho de 2024 até 30 de junho de 2025, mais de 33 mil moradores fugiram de Sydney. Então, 33 mil pessoas, em sua maioria brancas, porque não conseguem tolerar isso. Esse é outro fenômeno bizarro observado em pessoas brancas. Eles saem de áreas de imigrantes, vão para áreas de brancos e depois transformam isso também em um antro esquerdista. É um fenômeno bem observado nos Estados Unidos. Muitos esquerdistas se mudam para um estado conservador e depois o transformam em um estado progressista. Tipo, como assim? Não faz sentido nenhum. Enfim, cerca de 33 mil pessoas fugiram de Sydney e 8.500 pessoas abandonaram Melbourne, com Adelaide, Hobart, Darwin e Canberra também registrando migração interna negativa. O Australian Bureau of Statistics revelou na semana passada, são dados do próprio governo. Então, os australianos estão deixando nossas melhores cidades, Melbourne e Sydney. Nada contra Perth, Adelaide, Brisbane ou Gold Coast, que é a minha favorita. E claro, Hobart, eu não esqueci de Hobart. Ou Launceston. Acho que nem os próprios tasmanianos ligam para Launceston. Então, não só os australianos estão deixando essas grandes cidades, como também estão pagando por esse privilégio. Olha isso. Os australianos ficam revoltados não do jeito Allahu Abi, enquanto 50 mil imigrantes recebem ajuda do governo para comprar casas. 50 mil novos imigrantes recebem ajuda do governo para comprar casas. Então, fique atento a isso. Os australianos estão deixando suas casas e, obviamente, estão colocando-as à venda no mercado. Imigrantes compram essas casas com nosso dinheiro de impostos. Você está sendo substituído e ainda paga por isso. Incrível, não? Diariamente, australianos se irritam ao saber que quase 50 mil imigrantes receberam auxílio do governo para comprar casas em menos de 3 anos durante uma crise habitacional. A Housing Australia informou na semana passada que desde meados de 2023, 48 mil residentes permanentes usaram o programa de entrada de 5%, mesmo sem serem cidadãos australianos. Eles têm residência permanente e devem ficar 4 ou 5 anos antes de pedir a cidadania australiana. Nos Estados Unidos, isso equivale a um portador de Green Card. Ou, no Reino Unido, seria o ILR, Permissão Indefinida para Permanecer. Aproveitaram o esquema de entrada de 5% no qual o governo é fiador, permitindo que compradores do primeiro imóvel evitem o seguro hipotecário e entrem no mercado imobiliário com depósitos menores. Então, basicamente, na Austrália, você precisa ter de 10 a 15% de entrada se quiser comprar uma casa. Mas não temos construído casas suficientes em relação ao número de pessoas que estamos trazendo. Isso gerou escassez de moradias e fez os preços das casas dispararem. Então, o governo teve uma solução genial. Os compradores do primeiro imóvel podem dar apenas 5% de entrada e nós seremos os fiadores. Se eles, de alguma forma, não conseguirem pagar as prestações do financiamento, o governo cobre o valor. Se você paga só 5%, precisa pagar seguro hipotecário do credor, um valor extra. Os compradores deixam de ter esse custo porque o governo atua como fiador. Você pensaria que o governo faz isso para australianos nativos que têm dificuldade para comprar o primeiro imóvel, pois a cultura da Austrália é bem diferente dos Estados Unidos, onde o empreendedorismo é celebrado e incentivado. O sonho australiano é comprar uma casa. Por isso, no papel, os australianos são considerados as segundas pessoas mais ricas do mundo, pois sua riqueza está ligada a imóveis, cujos preços seguem em alta. Acho que um australiano médio vale 200 ou 300 mil, o que é muito, de longe. Mais do que o americano médio, o britânico ou o francês. Só Luxemburgo nos supera, mas isso já é notícia antiga. Não se iluda com essa estatística. Jovens não conseguem entrar no mercado imobiliário. Então o sonho australiano está morto, certo? Você acredita que o governo fará isso para ajudar australianos nativos a comprar o primeiro imóvel e realizar o sonho australiano? Mas não, eles criaram um esquema do qual os imigrantes estão se aproveitando, sendo que foram eles que, em parte, causaram a crise imobiliária em primeiro lugar. Não totalmente, mas em parte.
Então, por mais que você odeie esse governo, ainda é pouco. Certo. Eu não sou político. Eu não tenho soluções e não vou te dar. Muitos dizem, você aponta problemas, mas não traz soluções. Não recebo $500 mil, nem tenho dados para apresentar soluções. Ok. Mas eu posso certamente ver que o que está acontecendo não é do interesse da Austrália nem dos australianos comuns. Eu posso ver que estamos indo pelo mesmo caminho que o Reino Unido seguiu há cerca de 20, 30 anos atrás. Estão inundando a Austrália com mão de obra barata e imigrantes do terceiro mundo. Não posso culpá-los nem culpo os indianos por virem aqui. Ok, a Índia tem uma sociedade muito diferente. No ano passado, a Austrália fechou centenas de escolas de fachada criadas por indianos. É uma cultura diferente. Mumbai. Você conhece Mumbai? Eles próprios brincam com isso nos filmes de Bollywood. Mumbai é um mundo cão. Existe um submundo em Mumbai, com gente burlando regras, pessoas suspeitas por toda parte. Não critico os indianos comuns. Há pessoas boas e más em todo lugar. Mas, ao relaxar as leis, quem você acha que se aproveita disso? Essas pessoas suspeitas. Na verdade, os indianos comuns são vítimas delas. Estão aparecendo várias agências de visto na Índia e na Austrália, mas, como disse, não podemos culpá-los. Só podemos culpar nosso governo por criar essas condições e permitir que a Austrália seja explorada por criminosos internacionais. Sim, precisamos de um governo realmente de direita, um governo de direita radical, que está apenas um passo atrás da extrema-direita. Sem violência, sem medidas draconianas. Precisamos de algo justo, mas firme. Não podemos voltar atrás nisso. O que este governo está fazendo não pode ser apoiado. Eles estão matando a Austrália.